A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que estou eu mais uma vez, pastor Herman Temel, para mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia. Espero que você esteja aí com força, fé e coragem para continuar firme neste propósito até o final, isso mesmo. Não esqueça de inscrever-se neste canal se ainda não fez isso e aproveite e marque aí o sininho de notificação, porque sempre que tiver algum vídeo novo, você será notificada, você receberá aí a sua notificação. Compartilhe também este vídeo para que possamos alcançar o maior número possível de pessoas com a santa e bendita Palavra de Deus. Se você recebeu este link e ainda não começou o plano anual de leitura, este é o primeiro vídeo que você está assistindo, é bem importante que você comece do dia 1. Isso mesmo, serão 365 vídeos e esse é o vídeo de número 55. É importante que você assista desde o primeiro, todo dia um vídeo e em um ano você então terá lido toda a Escritura, toda a Palavra de Deus. Para isso, acesse aqui os cards e você terá acesso à nossa playlist. Amém? Mas vamos para o vídeo, vamos para a leitura. Estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o altar no deserto do Sinai, e não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi, e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e aos seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e aos seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. Veja que havia uma diferenciação aqui entre a descendência de Arão e toda a descendência da tribo de Levi. Toda a tribo de Levi foi escolhida pelo Senhor para os cuidados do templo, para os cuidados, aqui no caso, do tabernáculo, templo posteriormente. Mas seria da descendência de Arão que sairiam os principais sacerdotes, que aqui no caso seria o sumo sacerdote, aquele que entrava diante do altar do Senhor, diante da arca da aliança, para oferecer o incenso diante do Senhor e para orar intercedendo pelo povo. E toda a tribo de Levi trabalharia no tabernáculo, trabalharia em todas as demais áreas do tabernáculo. Se fôssemos trazer para os dias de hoje, é como se os descendentes de Arão fossem os pastores, aqueles que trabalham direto diante de Deus ou direto do altar, digamos assim, e a tribo de Levi seriam aí os diáconos, obreiros, todos aqueles que de alguma forma cooperam com a obra de Deus. Amém? Vamos voltar aqui. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feria todo primogênito na terra do Egito,
santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações, contarás a todo varão da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Esses, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes, Gerson e Coate e Merari. E esses são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas gerações, Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas gerações, Amrão e Izar e Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas gerações, Mali e Muzi. Estas são as gerações dos levitas segundo a casa de seus pais. De Gerson é a geração dos libinitas e a geração dos simeitas. Estas são as gerações dos gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo varão da idade de 1 mês para cima, os que deles foram contados foram 7.500. As gerações dos gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo, e a tenda e a sua coberta e o véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate é a geração dos Aramitas, e a geração dos Izarritas, e a geração dos Hebronitas, e a geração dos Uzielitas. Estas são as gerações dos Coatitas. Pelo número contado de todo varão da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul. E o príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E sua guarda será a arca, e a mesa, e o castiçal, e os altares, e os utensílios do santuário, com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a geração dos malitas e a geração dos musitas. Estas são as gerações de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo varão de 1 mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas cortinas, e as suas bases, e todos os seus utensílios com todo o seu serviço. E as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. E os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação para a banda do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário, para guardar os filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas que contou Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de 1 mês para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel da idade de 1 mês para cima e toma o número dos seus nomes. Antes de eu continuar aqui a leitura, deixa eu só fazer aqui uma pequena explicação a respeito do que acabamos de ler. Deus então vai pegar a tribo de Levi e vai separá-la em
partes, digamos assim. De qual maneira? De acordo com as famílias, cada tribo ali, cada família ficaria responsável pelo cuidado de uma parte do tabernáculo. Lembre que diferente da época do templo, diferente de hoje, que a maioria dos templos, pelo menos, são fixos, o tabernáculo era móvel. Quando a nuvem do Senhor se movia, eles tinham que desmontar todo o tabernáculo, pegar todas as peças e seguirem. E você que tem acompanhado a leitura, você sabe que eram muitas peças, muitas tábuas, varas, bases de prata, tecidos, cordas, peles, muitas coisas. Então, ali Deus dividiu para que não ficasse pesado para ninguém. Cada família tinha a responsabilidade por uma parte do tabernáculo. E assim nós devemos procurar fazer hoje também, que cada um daqueles que trabalham na obra do Senhor tem uma responsabilidade por uma parte. Assim não fica pesado para ninguém. Cada um cuida daquilo para o qual Deus o designou, Deus o escolheu, vai receber de Deus a recompensa, o galardão, e a obra de Deus é feita sem que seja pesado para ninguém. Amém? Vamos continuar aqui a leitura então. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara todos os primogênitos entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes da idade de 1 mês para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás para cada cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário, e tomarás a 20 geras o ciclo. Você vai lembrar de leituras anteriores que todos os primogênitos eles eram resgatados diante de Deus. Dos animais eram sacrificados e dos homens, das crianças, eram resgatadas com o sacrifício de um animal. Mas Deus mandou contar todos os levitas e mandou contar todos os primogênitos. Existiam mais primogênitos entre as outras tribos do que o número de levitas. Então Deus vai fazer o resgate daqueles primogênitos com os levitas, em vez de com o sacrifício de um animal. No lugar de sacrificar um animal que seria santo ao Senhor, ali os levitas foram então santificados para Deus. Mas ainda faltou o número de 200 e poucos para serem santificados, e esses seriam então sagrados a Deus, resgatados para Deus, através aí de uma oferta de 5 ciclos para cada cabeça, ou seja, para cada um que fosse resgatado. Vamos continuar aqui a leitura. E a Arão e aos seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobrepujaram sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel tomou o dinheiro, 1.375 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e aos seus filhos, segundo o mandato do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, será todo aquele que entrar neste exército, para fazer a obra da tenda da congregação. Esse será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e os seus filhos virão
e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E pôr-lhes-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Também, sobre a mesa da proposição, estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos e os seus incensários, e as taças e as escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano carmesim, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o castiçal da luminária, e as suas lâmpadas e os seus espevitadores e os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E meterão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugos e o porão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão e lhe porão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário e os porão num pano azul e os cobrirão com uma coberta de peles de texugo e os porão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar e por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele porão todos os seus instrumentos com que o servem, os seus braseiros e os garfos e as pás e as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugos e lhe porão os seus varais. Havendo, pois, Arão e os seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e a todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático e a contínua oferta dos manjares e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, o santuário e os seus móveis. Falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Não deixarás extirpar a tribo das gerações dos coatitas do meio dos levitas, mas isso lhes fareis, para que vivam e não morram. Quando chegarem à santidade das santidades, Arão e seus filhos virarão, e a cada um porão no seu ministério, no seu cargo. Porém, não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, contarás a todo aquele que entrar a servir no seu serviço, para exercer o ministério na tenda da congregação. Esse será o ministério das gerações dos gersonitas no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de peles de texugos que está em cima sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio e o véu da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, e as suas cordas e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que se adereçar para eles, para que ministrem. Todo o ministério dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu ministério, será segundo o mandato de Arão e de seus filhos, e lhes encomendareis em guarda todo o seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos gersonitas, na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, contarás a todo aquele que entrar nesse serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação.
as tábuas do tabernáculo e os seus varais e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor e as suas bases e as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério, e contareis os utensílios da guarda do seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão, e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas gerações, foram 2.750. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, e todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério na tenda da congregação, os que deles foram contados segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Esses são os contados às gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação, foram, pois, os que foram deles contados segundo as suas gerações, 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandato do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel dos levitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério da carga na tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.580. Conforme o mandato do Senhor, pela mão de Moisés foram contados, cada um segundo o seu ministério e segundo o seu cargo, e foram os que deles foram contados aqueles que o Senhor ordenara a Moisés. Amém, amados? Veja que Deus ele deixa bem claro aqui que cada homem ali, cada família, teria o seu cargo, o seu ministério. E assim deveria e deve ser até o dia de hoje. Infelizmente, a gente sabe que muita gente nos dias de hoje acaba ganhando cargo na igreja por influência e não por uma direção de Deus, uma direção do Senhor. Mas enfim, isso já acontece, já aconteceu e só vai parar de acontecer quando for o reino definitivo do Senhor, porque aí não haverá esse problema de forma nenhuma. E outra coisa aqui, ele deixa até bem claro ali, uns seriam para administrarem o ofício e os outros para carregar as coisas. Uns carregavam, montavam, desmontavam e carregavam, e outros administravam ali enquanto estava montado. Assim como hoje, sempre vai ter aqueles que vão estar na portaria da igreja, os que vão cuidar da limpeza, os que vão cuidar das questões sociais, aqueles que vão cuidar da Santa Ceia, do evangelismo e todo o cargo, desde o cargo que poderia parecer ser mais baixo, de carregar as coisas, montar, desmontar, até o cargo do sacerdote que entrava ali no Santo dos Santos para oferecer as orações a Deus, todo o cargo era importante.
Porque sem o que carregava, o sacerdote não teria o santuário montado. E sem o sacerdote, o povo não teria as suas orações apresentadas a Deus. E hoje não é diferente. Desde o que está na porta recebendo as pessoas, o que faz a limpeza da igreja, até o que está no altar. Todos têm que se comportar com humildade e entender que todos têm uma importância no que diz respeito à obra de Deus. Amém? Forte abraço aí para você. Até amanhã no nosso próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para que possamos alcançar aí o maior número possível de pessoas e também deixe o seu joinha. Amém? Paz do Senhor. Forte abraço, como já falei, e viva Ele, viva Jesus!